السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Caros irmãos, hoje, com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala, vamos falar sobre o wudu. Como é do nosso conhecimento, o salah é a chave para o paraíso. Aquele que não observa salah, o seu paraíso está em jogo. E para a validade deste salah, é necessário que o nosso wudu, ablução, esteja correto. É necessário que o wudu esteja correto, seja efetuado da forma como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam efetuou. E é por isso que os nossos sábios, antes de abordar o capítulo relacionado com o salah, abordam em primeiro o capítulo relacionado com o wudu. Não é possível a pessoa fazer e observar o salah de forma perfeita sem saber como observar o wudu. Atenção que o wudu mal feito é um cesto furado. É um cesto furado. Eu tenho dado exemplo. Imagina, você esforça-se tanto para acordar na hora do Al-Fajr. Todos nós, naquele exato momento, temos o sabor do sono. É a hora que o sono mais anima. Agora a pessoa coloca alarme, acorda e faz um wudu despachado. Um wudu despachado. E atenção, se a pessoa não estiver atenta ao observar o wudu, então o seu wudu estará incompleto. Na maioria das vezes. Existem partes, membros, que se a pessoa não tomar em consideração, não der uma atenção específica, então com muita facilidade acabam ficando secos. Acabam ficando secos. E só uma parte seca do seu membro já é motivo do seu salah não ser aceito perante Allah subhanahu wa ta'ala. Não é aceito. Uma pequena parte do tamanho de uma moeda ou menos, você não lavou, o seu salat não tem validade. E quantas vezes nós já vimos pessoas a observarem o salat, o seu braço está todo molhado, mas tem uma parte seca no seu cotovelo. No seu cotovelo. Quantas vezes nós já vimos pessoas com os membros todos molhados, mas o seu tornozelo está seco. A parte de trás, esta parte. E é por isso que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse no hadith: "Wailun lil a'qab minan nar", falando dessa parte dos pés, que muitos entrarão no inferno por causa desta parte seca. Porque nós lavamos o nosso pé e essa parte não damos uma atenção especial. Essa parte do pé, a parte traseira do pé. Então, é importante observarmos o wudu de forma perfeita. E é por isso que consta na biografia de alguns sábios que quando observassem o wudu ficavam vermelhos e diziam que estão prestes a encontrar com seu Senhor. Não é nós entrarmos, descalçar, entrarmos no wudu, conversar um com o outro, rir, as gargalhadas. O lugar onde tem mais barulho, nos massagens, onde é? É no local de wudu. No local de wudu. Conversa,
risos. Quer dizer, não há aquele respeito, aquele cuidado, que olha, eu tenho que ter total concentração a observar este ritual, porque o meu salat depende da perfeição deste wudu. Não há esta consideração e esta atenção. Al-wudu literalmente significa al-husnu wal-nadafa, beleza, pureza. Literalmente, nós limpamos, lavamos os nossos membros, as nossas mãos, os nossos pés. E no dia do Qiyamah também será um brilho. Como é que o profeta sallallahu alaihi wasallam reconhecerá a sua nação, o seu ummah? Como é que o profeta sallallahu alaihi wasallam reconhecerá? Através do wudu. Através do wudu. Essas partes onde nós lavamos brilharão no dia do Qiyamah. E o profeta sallallahu alaihi wasallam tomará conhecimento através disso, que olha, este fulano, aquele beltrano faz parte do meu ummah, faz parte do meu ummah. E é por isso que alguns sábios dizem que o wudu não foi tornado obrigatório para os povos anteriores. Os povos anteriores faziam salat, jejuavam, não é? Observavam o hajj, mas o wudu não consta que eles faziam. Não consta que eles faziam. Portanto, é uma honra para nós como muçulmanos. O que significa o wudu? É lavar os 4 membros, órgãos, a face, as 2 mãos, passar a mão úmida sobre a cabeça e lavar os pés de forma específica e com intenção de adorar Allah subhanahu wa ta'ala com esta prática. Com esta prática. Estão a perceber este ponto? Intenção de adorar Allah subhanahu wa ta'ala com esta prática. Se alguém perguntar, Sheikh, se eu dar um mergulho numa piscina, será que o wudu está feito? Ele lavou, não é? Passou a água, entrou água na boca, nas narinas, os seus braços também foram lavados, os seus pés. É o wudu? Não é o wudu, porque não houve intenção. Não houve intenção. É apenas um mergulho. É apenas um banho que você fez para se refrescar. E não tem validade alguma. O wudu é obrigatório para algumas ações, como o salat, o tawaf. A pessoa, quando pretende fazer o salat, deve observar o wudu. A pessoa quer fazer o tawaf, seja tawaf obrigatório ou facultativo, deve ter o wudu. E é por isso que às vezes com a enchente, se a pessoa liberta gases, é um grande problema. Deve sair, observar o wudu e depois voltar. Isto às vezes é um pouco complicado. Portanto, para observar o salat, para observar o tawaf e para pegar o Coran. Atenção, pegar. Segundo a opinião mais correta, pegar. Porque para recitar o Coran, simplesmente recitar, a pessoa memorizou, não é necessário o wudu. Mas para pegar, tocar no Coran, é necessário o wudu, segundo a opinião mais correta. E é obrigatório, não há divergência entre os muçulmanos que o wudu é obrigatório para observar o salat. Pois consta no Coran, onde Allah diz: Ya ayyuhalladhina amanu, idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum. Ó crentes, quando pretenderes observar o salat, então lavai a vossa face, as vossas mãos, passai a mão úmida sobre a vossa cabeça e lavai os vossos pés. Consta no Coran claramente. E o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: La yaqbalu Allahu salatan bighayri tuhurin, que Allah não aceita aquele salat
que não foi antecedido pelo wudu. E há unanimidade dos nossos sábios. Não há nenhuma escola, não há nenhum sábio do Islã que diz que o wudu não é obrigatório para a pessoa que pretende observar o salah. E quando é obrigatório? Quando é obrigatório a pessoa observar o wudu? No momento que pretende observar o salah, e não a partir da entrada do salah. Atenção, por exemplo, o dhuhr entra 11h57, 58, por exemplo, e termina às 15. Será que vamos dizer que é obrigatório às 12 horas ou às 11h57 a pessoa observar o wudu? Não, não é a partir do momento que entra a hora do salah, não. A partir do momento que a pessoa pretende observar o salah. Exemplo, vem ao Masjid Anwar al-Islam, o Jama'ah é 12h45, não é? É 12h45. Então, ele está cá no Masjid, chegou, então torna-se obrigatório para ele observar o wudu logo que chegar, porque pretende observar o salah cá em Jama'ah. Então, é obrigatório a partir do momento que ele pretende observar o salah. Existem algumas condições para a validade deste wudu. A primeira condição é o Islã. A pessoa deve ser muçulmana, a pessoa deve ser crente. Se você trouxer um descrente e disser, olha, faça o wudu, vem fazer salat, não tem validade. Não tem validade. A primeira condição, ele deve ser muçulmana. O al-aqlu wa tamyiz, deve ser uma pessoa ajuizada, que tem o seu intelecto, o seu juízo no lugar. Não é válido o wudu de uma pessoa demente, e nem de uma criança duna sin tamiz, aquela criança que ainda não consegue distinguir as coisas. Por exemplo, uma criança de 4 anos, você quer treiná-la a observar o salah, não é obrigatório dizer, olha, faça o wudu. Pode dizer faça como forma de educar, mas não é obrigatório para ela observar o wudu, se ainda não consegue distinguir as coisas. Portanto, al-Islam, o al-aql wa al-tamyiz. A segunda condição, a niyya, deve ter intenção. Não é suficiente a pessoa apenas lavar os membros. Número 3, al-ma'u tahur, a água deve estar pura. Número 4, al-muwala. Este wudu deve ser feito de forma consecutiva. O que significa? A pessoa não pode deixar secar um membro para lavar o outro. O wudu deve ser feito de forma contínua. Dando exemplo, a pessoa não pode lavar o seu braço. Por exemplo, lavou o seu braço direito, lavou o seu braço esquerdo. Depois diz que, olha, eu agora quero teclar um pouco no WhatsApp. Tecla, os seus membros já secaram. E só depois quer lavar o seu pé. Não pode. Deve ser de forma contínua. O wudu deve ser feito de forma contínua. Ou para a pessoa que vive cá, próximo ao masjid, ou no prédio. Lava todos os membros, os braços, diz, olha, os pés vou lavar no masjid. Por qualquer que seja o motivo, está a chover, tema top, se eu lavar agora, na mesma vai sujar. Então o que eu vou fazer? Vou lavar os braços, vou fazer o wudu todo e só vou deixar os pés para lavar no masjid. Tem validade? Não tem, porque deve ser feito de forma contínua. Este é o quarto, não é? O quinto, at-tartibu, deve-se observar a sequência. A sequência ensinada pelo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Não pode a pessoa querer lavar o pé primeiro, depois lavar a face, ou lavar a face, depois lavar... Não. Deve seguir os ensinamentos do Nabi sallallahu alaihi wasallam. E quais são as partes obrigatórias? A sua lavagem no wudu são 6. Ghaslul wajhi bikamilihi, a lavagem da cara, da face. Está incluso o gorgolejar e inalar e colocar a água no nariz.
Esta é a primeira obrigação no wudu. Atenção que iniciar com a lavagem das mãos no princípio não é obrigatório, mas sim é o quê? É sunnah. É sunnah. A primeira obrigação no wudu qual é? A lavagem da face. Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum. Faghsilu wujuhakum. A primeira obrigação que Allah mencionou é a lavagem da face. غسل اليدين إلى المرفقين. A lavagem das mãos até aonde? Os cotovelos. A lavagem das mãos até os cotovelos. Conforme eu disse, a lavagem das mãos no princípio é sunnah, não é? A primeira obrigação é a face. A segunda obrigação é a lavagem das mãos até os cotovelos. E onde é que inicia? De onde é que inicia a lavagem? Muitos de nós iniciam de onde? Dos pulsos, não é? É de cá. Isso está dentro das mãos. Nós achamos que, olha, como lavamos no princípio, então agora não será necessário. Aquilo foi sunnah que você fez no princípio. Se você tivesse deixado, não haveria problema. Mas agora é obrigatório você começar de cá até os cotovelos. Está claro, Ashraf? Número 3. Mashu ar-ra's kulluhu ma'a al-udhunayn. Fazer o mash da cabeça toda. É uma opinião. Outros dizem metade da cabeça, outros dizem 3 cabelos são suficientes. Esta é a opinião de Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala. Mas o seguro é passar a mão sobre a cabeça toda, sobre o cabelo. E as orelhas estão dentro. Este é o terceiro pilar. O quarto, ghaslu ar-rijlayn ila al-ka'bayn. A lavagem dos pés até os tornozelos. Os tornozelos estão dentro. Devem ser bem lavados. Atenção, para não termos o cesto furado. O quinto, at-tartibu, a sequência que fomos ensinados. Al-muwala, o sexto, é observar de forma contínua. Essas são as obrigações do wudu. São 6. Agora vamos passar para os sunan. Sunan. O que é sunnah no wudu? O primeiro, at-tasmiyatu fi awwalihi. Iniciar com o basmala. E nós falamos nas aulas passadas que é muito importante nós iniciarmos as boas ações com o nome de Allah subhanahu wa ta'ala. O nome de Allah subhanahu wa ta'ala. A partir do momento que você menciona o nome de Allah subhanahu wa ta'ala, você atrai a bênção, a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Número 2. O siwak. A limpeza oral. O siwak. Falamos também nas aulas passadas. Número 3. غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء. A lavagem das mãos. Lavagem das mãos 3 vezes no princípio do wudu. É sunnah. No princípio do wudu é sunnah. Mas quando lavamos o braço, já é obrigatório começarmos de cá, do princípio. Está claro? Número 4. المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم. Exagerar quando gorgolejar, colocar bem a água dentro para aquele que não está a jejuar. O mesmo sucede inalar água através do nariz de forma perfeita. Também é um sunnah. Número 5, ad-dalku. Ad-dalku é esfregar. Esfregar. É sunnah a pessoa, ao lavar a sua mão com a outra mão, esfregar, como forma de assegurar de que a água penetrou. Número 6. تقديم اليمنى على اليسرى في اليدين والرجلين. Iniciar com o membro direito na lavagem das mãos e dos pés. Não inicia com o esquerdo, mas sim com o membro direito. Número 7. تثليث الغسل في الوجه واليدين والرجلين. Número 7 é lavar todos os membros 3 vezes. As mãos 3 vezes,
os pés 3 vezes, só o masah da cabeça é feito uma vez. Número 8, الذكر الوارد بعد الوضوء, observar o dua depois do wudu. Qual é? O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: aquele que recitar este dua após o wudu, Allah subhanahu wa ta'ala abrirá para ele as 8 portas do paraíso. Ele terá a opção de entrar de onde desejar. Qual é o dua? Qual é? Quantos sabem? أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Caros irmãos, quanto tempo toma de nós? E quantos de nós recita este dua? أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Só isso. E você tem as 8 portas abertas para si no dia do juízo final. As coisas que quebram o wudu. As coisas que quebram o wudu. A primeira, al-khariju min as-sabilayn, tudo que sai das 2 vias, frontal e traseira. Tudo que sai. Urina, fezes, se sair sangue também quebra, se sair pedra também quebra. Sai, não sai? Não costuma sair pedra? Sai. Quebra o wudu. Número 2, khuruju najasati min baqiyat al-badan, a saída de impureza de outras partes do corpo. Diz os autores do livro, se sair muito sangue, se a pessoa vomitar muito, então o melhor, o mais seguro é a pessoa repetir o wudu. Mas se for sangue ligeiro, uma pequena ferida, o correto é que não quebra o wudu. O correto é que não quebra o wudu. Número 3, zawal al-aqli ou taghtiyatuhu bi-igma'in aw nawm, o desaparecimento ou a perca dos sentidos. A pessoa desmaiou, e incluímos cá, a pessoa dormiu, um sono profundo, não é? Então é considerado como se tivesse quebrado o wudu. Número 4, massu farj al-adami bila ha'il, tocar no órgão genital sem uma barreira. No órgão genital sem barreira. No seu próprio ou do outro. Aqui nós podemos extrair uma lição para as mães que trocam fralda e acabam tocando no órgão genital da criança. Porque, atenção, só o fato de ter tocado na impureza não quebra o wudu. Está claro? Só o fato de ter, por exemplo, a mãe, o bebê fez necessidade maior. A mãe está com o wudu e limpou a impureza maior e tocou algumas fezes. O seu wudu está quebrado? Não está. Ela, se lavar as mãos, é suficiente. Continua com o seu wudu. Mas se tocou na parte privada do bebê, então deve repetir o wudu. Está claro, né? Número 5, aklu lahm al-ibli. Este 5 é específico para o madhab de Imam Ahmad. As outras escolas não defendem. O consumo da carne de camelo. Imam Ahmad é o único que defende que se a pessoa come carne de camelo, então deve repetir o seu wudu. E consta um hadith no Muslim. Esta opinião é forte, apesar de ser isolada, é muito forte. O profeta sallallahu alaihi wasallam foi questionado: será que devo observar o wudu novamente após comer carne de ovelha? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: se tu quiseres. Mas quando foi questionado acerca da carne de camelo, disse: sim, naam, tawadda min luhum al-ibl. Diz que deves observar o wudu. Dizem que a carne de camelo é muito quente. E é por isso que o profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou que repetisse o wudu. Só para terminar, quais são as ações que requerem observância do wudu? Já dissemos o salah, o tawaf, seja
obrigatório ou facultativo, a pessoa pretende pegar o Corão diretamente, sem nenhuma barreira. Se a pessoa pegar com o pano, não é necessário wudu. É obrigatório se a pessoa pegar diretamente. E é recomendável o wudu quando pretender recordar-se de Allah subhanahu wa ta'ala, quando pretender recitar o Corão sem tocar. É recomendável que a pessoa tenha consigo o wudu. Ainda kulli salatin, é também recomendável repetir o wudu para todo o salat, ainda que a pessoa tenha. Por exemplo, fez o wudu na hora de dhuhr, na hora da asr, ele não quebrou o seu wudu. Existem pessoas que fazem no fajr e não quebram até a isha. Existem? Tem alguém aqui que faz o wudu na hora do fajr só? Então é sunnah, recomendável repetir para todos os salawat. E em terceiro, é recomendável também observar o wudu para aquele homem que pretende continuar com as relações sexuais. Já terminou com as relações sexuais e pretende fazer novamente. Então os sábios dizem que é recomendável observar o wudu. Consta no hadith do Nabi sallallahu alaihi wasallam. O mesmo sucede para aquele que pretende comer e beber, no mínimo observar o wudu. No mínimo observar o wudu. É verdade que a pessoa pode levantar aquela questão, mas é obrigatório tomar banho, o wudu não vai resolver nada, mas a resposta é que o profeta sallallahu alaihi wasallam recomendou. Atenua um pouco da sua impureza. Número 4, al-wudu qabla al-ghusl. Observar o wudu antes do banho. Só quer tomar banho obrigatório, então é sunnah antes fazer o wudu. Número 5, ainda não, ao dormir. Antes de dormir, observar o wudu. No hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam consta que aquela pessoa que antes de dormir observa o wudu, Allah subhanahu wa ta'ala. Eu, subhanallah, quando ouvi e quando li este hadith, pensei que fosse algo não autêntico. Quer dizer, pela misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala sobre nós, todo aquele que observar o wudu antes de dormir, Allah subhanahu wa ta'ala coloca diante dele um anjo, e pede para ele istighfar até que ele acorde. Caros irmãos, quanto tempo nós dormimos? 8 horas, no mínimo. Durante 8 horas, se você observou o wudu antes de dormir, está do seu lado um anjo. E nós acreditamos. Está do seu lado um anjo a dizer: oh, Allah, perdoe este seu servo. E quando o anjo está próximo, o que acontece? O Satanás afasta-se. Então, nós que achamos, que sonhamos isso e aquilo, acontece isso e aquilo, vamos observar este sunnah do profeta sallallahu alaihi wasallam, o wudu, antes de dormir. Vamos todos, inshallah, fazer experiência. Vai custar na primeira semana, mas seja firme. Eu, a partir de hoje, até morrer, inshallah, antes de dormir, quero observar o wudu. Em algumas ocasiões, você já estará na cama, já prestes a dormir, e depois é que recordarás que, olha, eu não fiz o wudu. Levanta e vai fazer o wudu. Inshallah, isso vai tornar-se um hábito seu. E Allah subhanahu wa ta'ala facilitará para si o resto. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.